Olá, olá, seres lindos, bem-vindos, como vocês estão? Hoje estou passando aqui para tentar tirar algumas dúvidas, responder algumas questões que têm aparecido com frequência nas aulas, nos atendimentos e que eu considero muito, muito importantes nesse momento que estamos vivendo, momentos de transições, de grandes mudanças, transformações, acontecimentos que estão surgindo de maneira bastante acelerada, momentos de renovações, de grandes possibilidades para o nosso crescimento e da humanidade como um todo. Existe uma grande transformação em andamento, não só na Terra, mas em nossos corpos também. E nunca foi tão necessário, tão urgente, nos mantermos conectados conosco mesmo, com a nossa essência, com o nosso coração, com a nossa verdade interior, nos mantermos conscientes, despertos e ao mesmo tempo profundamente serenos, tranquilos e confiantes, para assim podermos receber, entender e lidar com isso tudo que está acontecendo. Por isso eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final, ok? Sim, claro, está gravado. Então assistam aos poucos, cada um no seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade. Está tudo certo, está tudo ok. Para quem não me conhece, meu nome é Cleide, sou kinesioterapeuta especializada, radiestesista terapêutica, instrutora e facilitadora de Thought for Health, TFT, Axis, acupuntura etérica quântica, facilitadora de técnicas de expansão da consciência, tamiana, sistema arcturiano de cura multidimensional, câmaras e tecnologias estelares. E meu objetivo, meu compromisso é poder ser útil, ser um pouquinho de contribuição positiva nesse processo todo pelo qual estamos passando, quer seja ele coletivo ou individual. Bem, eu espero que tudo esteja bem com vocês, que tenham entrado no novo ano com o pé direito, com muita força, muita fé, muita esperança. 2024 se foi, janeiro e fevereiro se foi, já estamos em março. E logo, logo estaremos frente a frente a um novo Natal, um novo ano, frente a frente com aquela velha lista de objetivos, de metas, de promessas. E aqui eu faço uma pausa e eu pergunto: será que algo mudou? Estamos realmente mudando? Ou permanecemos lá, com as antigas crenças, antigos padrões, os mesmos sentimentos, queixumes, limitações de 2024? E aí? Estão pensando? É bom mesmo. Não há mais tempo de procrastinar, meus queridos, não há mais tempo de deixar para amanhã. Vamos agilizar isso tudo, ok? Eu costumo dizer que o trem já está apitando ali na plataforma, pronto para seguir viagem. Lembrando que esse trem também não tem bagageiro não, a única malinha que a gente pode levar é essa aqui, ó. E mesmo assim, ela vai ser revista antes de embarcar. Se está tudo ok, embarcamos. Se não, nós vamos ter que pegar outra condução para outro destino, que talvez não seja tão agradável. Então vamos agilizar isso tudo, ok? Verdade, gente. 2024 foi um ano bastante intenso em todos os sentidos, não é? Muitas coisas boas, sim, alegrias, superações, mas também foram dias de dores, de sofrimento, muitos problemas com o clima, a natureza nos trazendo chuvas, enchentes, furacões, tufões, incêndios. Por outro lado, muitos conflitos políticos, sociais, manifestações pipocando pelo mundo todo. E tudo isso sem contar com essas explosões solares cada vez mais intensas, cada vez mais frequências, aliadas aos picos dados pela ressonância Schumann. 2024 se foi e agora, meus queridos, precisamos estar atentos, presentes, preparados e muito,
para as grandes surpresas que esse ano promete. E não vão ser poucas. E isso já começou, como vocês podem observar, grandes incêndios, grandes enchentes, tremores, muitos acidentes aéreos, explosões, temperaturas altíssimas. Realmente já está sendo e vai ser um ano bastante desafiador, com acontecimentos repentinos, acontecimentos inesperados. Mas vamos falar sobre essas explosões solares, sobre esses picos da ressonância Schumann, que nem sempre nós temos uma percepção real do quanto isso tudo nos impacta. Dias atrás eu comentei com alguns de vocês sobre a ressonância Schumann e como ela está se elevando, ora sim, ora não, saindo do seu padrão normal, que é um pulso de 7,83 Hz, para 60, 40, 30, 39, 66. Tivemos há pouco tempo 140 e espera-se ainda para esse ano pulsos ainda maiores, de 150, talvez mais, né? Muitos de vocês devem estar se perguntando como naquela ocasião. E aí, Cleide, o que é isso tudo? E o que tudo isso tem a ver comigo? Tem muito, muito a ver, meus queridos, com cada um de vocês, com cada um de nós, com a humanidade como um todo. Resumindo, eu posso dizer que essa entrada de luz, não só do nosso Sol, do nosso sistema planetário, mas sim também do Sol central de Alcione. Lembrando que o nosso sistema solar, ele gira em torno de Alcione, estrela central do aglomerado das Pleiades, na constelação de Touro. Uma estrela cuja luminosidade é 1000 vezes maior do que a do nosso Sol. E essa radiação, os fótons que estamos recebendo dos raios solares, eles funcionam como purificadores da raça humana através de suas partículas de luz. Todos esses raios, eles estão contribuindo para essa grande transformação em andamento, não só na Terra, mas em nossos corpos também, como eu falei anteriormente. Esses flashes, essas tempestades solares, essa entrada de luz tem tudo a ver com a nossa preparação, com a nossa adaptação física, emocional, mental, para as grandes mudanças que estão ocorrendo e que vão se intensificar mais e mais a partir desse ano e dos próximos. Mudanças na política, na economia, na sociedade, no clima. 2025 e 2026 vão ser anos bastante significativos. Em meados de janeiro último, a NOAA, o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, ele emitiu um alerta para condições geomagnéticas generalizadas que estão acontecendo no campo magnético da Terra. Segundo eles, como vários especialistas no assunto, as atividades do Sol aumentaram muito nos últimos anos, levando um aumento na frequência e na intensidade das tempestades solares. Isso associado a fenômenos como a aurora boreal, a austral, que se tornam mais intensas, mais frequentes, aparecendo em lugares, em cidades onde não eram vistas, onde não eram comuns. É importante observar que tempestades geomagnéticas, elas podem ter consequências severas. Elas causam grandes flutuações nas redes elétricas, afetando também uma ampla gama de sistemas como satélites de comunicação, sistemas de navegação GPS. Todo o nosso sistema tecnológico fica muito, muito vulnerável. E em casos extremos, essas tempestades solares, elas podem causar apagões em larga escala. E isso não está descartado. Isso pode acontecer a qualquer momento. Essas explosões solares, essas ejeções da massa coronal, alteram também a ressonância Schumann. Ressonância Schumann, um fenômeno que ocorre na superfície da Terra, na cavidade entre a superfície da Terra e
ionosfera, mais ou menos a partir de 100 quilômetros da superfície da Terra. São descargas elétricas atmosféricas, como relâmpagos, ventos solares, que formam um campo eletromagnético que se propaga e envolve a Terra. Esse campo pulsa, esse campo vibra, como se fosse o coração do planeta, como se fosse um eletrocardiograma da Terra. E nesse pulsar, ele emite ondas, emite frequências, emite vibrações. Essas ondas eletromagnéticas afetam todos os seres vivos, não apenas a raça humana, mas afeta todos os seres vivos, desde os minerais, os vegetais, os animais. Elas influenciam no nosso sistema nervoso central, no ritmo biológico do nosso corpo, no nosso sistema cardiovascular, influenciam nas descargas elétricas do nosso cérebro e muito, muito nos nossos níveis de energia. E isso é comprovado cientificamente. Isso não é misticismo, não é religião. E para que tenhamos saúde, nós precisamos estar recebendo essas frequências. Alguns estudos e pesquisas, inclusive, sugerem que a ressonância Schumann ela pode reduzir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono, aumentar os nossos níveis de energia. Afinal, pensem bem, essa conexão com a frequência, com o coração, com o pulsar da Terra, pode realmente trazer uma sensação de harmonia, uma sensação de calma. Estamos, portanto, o tempo todo conectados ao coração da Terra. Somos constantemente chamados para nos afinar com essa batida planetária e assim vibrar em coerência com ela. São ondas, são ressonâncias de diferentes frequências, de diferentes amplitudes. Para exemplificar melhor, eu posso dizer que de diferentes volumes. A dominante, ela pulsa em 7,83 Hz, que foi o seu normal por centenas, milhões de anos. Até que em 2018, mais ou menos, ela começou a apresentar oscilações. Essa amplitude de 7,83 Hz, ela condiz também com o nosso estado mental alfa. Um estado de consciência que ocorre quando o cérebro ele está em um estado de relaxamento, de calma, sem estresse ou ansiedade, mas ainda alerta, atento, focado em suas atividades do dia a dia. Os picos são quando uma ou mais dessas frequências elas passam pela amplitude, pelo volume de 7,83 Hz. Né? Como entender o gráfico da ressonância Schumann? Pelas cores, por exemplo, né? Grandes amplitudes, elas são amarelas, depois elas ficam vermelhas e podem chegar no branco, que é quando se ultrapassou o topo da escala. Então, quando vemos no gráfico com faixas vermelhas ou brancas, são os famosos picos da ressonância Schumann. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Muito bem. Então, gente, quando isso acontece, quando uma dessas frequências ela tiver uma amplitude maior, acima de 30, de 33 Hz, por exemplo, isso altera o nível de consciência do ser humano, isso altera o nosso nível de consciência, porque nós deixamos de estar lá, influenciado pelo estado alfa ou beta comum do nosso dia a dia, e passamos para um estado mental gama, né? Estado esse que está associado a estado de consciências elevados. Estado que alcançamos, por exemplo, quando estamos numa meditação profunda, quando estamos completamente absorvidos numa atividade criativa, quando oramos, quando rezamos. São ondas cerebrais com frequências mais altas. Estado bastante comum entre os monges que passam dias, semanas, meses, orando, jejuando, e eles entram num estado de consciência que é um estado de pleno amor, um estado de plenitude, de alegria. Difícil de se encontrar hoje uma pessoa que viva o dia a dia nesse estado, não é mesmo?
Portanto, meus queridos, esses picos da ressonância Schumann, eles nos ajudam a entrar num novo estado de consciência, com sentimentos mais elevados, com maior conexão com a nossa essência, com nossas reais virtudes, com o nosso eu interno, um estado de consciência mais expandido. E vocês já sabem, quanto mais expandimos a nossa consciência, passamos a nos conectar com coisas, com situações que expandem a nossa vida em todas as áreas, quer seja financeira, profissional, familiar, relacionamentos. Quem é meu aluno, quem é meu cliente, sabe que a primeira coisa que faço antes de qualquer tratamento, antes de qualquer processo terapêutico, é testar, é verificar os níveis de consciência em que estão no momento e trabalhar ali para aumentar essa vibração. É isso que possibilita, de uma maneira mais rápida e eficaz, uma transformação, uma melhora nas questões a serem trabalhadas. E por quê? Porque se estivermos ali, naquele mundo de contração, de medo, de raiva, de culpa, de escassez, as coisas não fluem. Gastamos mais energia e tudo é muito mais difícil. As melhoras não acontecem, e quando acontecem, acontecem de maneira muito lenta. Ficamos paralisados ou então rodando em círculos naquela velha roda de Sansara. Lembram? O universo reflete o que emanamos na mesma sequência. E pode falar. Sou chata mesmo nesse quesito. Eu cobro, eu insisto, eu mando o dever de casa e haja dever de casa. Então, nesse momento que estamos passando, meus queridos, subindo a nossa frequência, nós aumentamos a nossa capacidade, aumentamos a nossa aptidão para interagir com essas novas energias que estão adentrando no planeta. E essas mudanças energéticas da Terra, elas estão acontecendo em ritmo acelerado. Mais do que nunca, a Terra está sofrendo a influência de toda essa agitação solar. A Terra está deixando o seu estado mais denso e movendo-se para um estado mais sutil de vibração, ou seja, para uma nova dimensão. Atualmente, a Terra está vibrando na terceira, já na quarta, como todos vocês sabem. Essa é uma dimensão muito densa energeticamente, caracterizada por um estado de consciência baseado no egoísmo, na separação, na competição, na dualidade. Com a mudança energética em curso, nós estamos elevando a frequência da grade do planeta para alcançar a quinta dimensão. E o nosso papel é sermos contribuição para isso. A quinta dimensão, ela vibra muito mais rápido que a terceira e é marcada por um estado de consciência baseado em amor, em compaixão, em unidade. Então, todas essas explosões solares, essas frequências vibracionais, elas estão ajustando aos poucos os nossos corpos para suportar energias mais elevadas. Toda essa luz que estamos recebendo está ativando também o nosso DNA, modificando, reestruturando o nosso DNA, para que possamos nos ajustar a essas mudanças, que acontecem não só com a transição do nosso planeta para uma dimensão mais elevada, uma oitava acima da que estamos vivendo, mas também com a nossa própria transição, nossa própria evolução, que é completamente individual. Um dos mais interessantes aspectos do nosso processo evolutivo é a reconstrução do nosso DNA. Há muito tempo, a ciência reconhece que nós temos duas fitas de DNA. As outras 10 são consideradas lixo e estão em estado latente, contendo muitas informações que foram perdidas. Como consequência, nossas habilidades intuitivas, curativas, elas foram reduzidas, bem como resultou no uso muito pequeno do nosso cérebro. À medida que o DNA se reestrutura, são ativados códigos adormecidos no plano genético, desbloqueando o nosso potencial inato de autocura, de transformação.
Nossos corpos, eles estão sendo sutilizados à medida que vai entrando essas energias. E precisamos nos afinar a esse novo campo vibratório. Existe uma transformação significativa em andamento, uma mudança que eu diria até que abrupta acontecendo em nós, tanto fisicamente quanto espiritualmente, mesmo que ainda não estejamos muito conscientes disso. E isso envolve também não só a reestruturação do nosso DNA, bem como a mudança da estrutura biológica do nosso corpo, que é baseado em carbono, considerado limitado em capacidade energética, para um corpo de estrutura cristalina, que é uma estrutura mais refinada, à medida que a nossa consciência, à medida que a nossa frequência vibracional se expande. Essa mudança é importante, pois ela permite que o corpo possa conduzir e reter nas suas células mais luz. O estado cristalino, ele permite uma ressonância mais pura, com frequências mais elevadas. Esta evolução para seres de estrutura cristalina significa um retorno profundo ao projeto divino original do potencial humano. Mas esse é um assunto que vamos explorar melhor numa outra ocasião, ok? Muito bem. Toda essa troca energética afeta todas as pessoas, algumas mais, outras menos, de acordo com o entendimento e a consciência de cada um, trazendo sintomas físicos e emocionais. A maioria das vezes não compreendidos e pensamos que estamos realmente doentes, né? Entre eles, alterações do sono, mal-estar, dores de cabeça, enjoos, problemas gastrointestinais, mudanças de padrões, questionamentos sobre escolhas de vida, confusões mentais, tonturas, perda de memória, tristeza sem motivo aparente, zumbido nos ouvidos, isso é um sintoma muito, muito comum, sonolência repentina durante o dia, ou então insônia, ou uma fadiga, um cansaço extremo também ao acordar. Sabem, quando a gente acorda com aquela sensação de cansaço, né? Como se tivesse trabalhado a noite inteira. E acreditem ou não, muitos de vocês estão sendo chamados para trabalhar no plano espiritual enquanto dormem, para auxiliar nos processos de limpeza e resgate do plano espiritual. São sintomas claros que nossos corpos estão se ajustando a nível celular. É como se fosse um processo de desintoxicação e reestruturação do corpo. Precisamos também entender que todos esses sintomas são temporários e que nem tudo é consequência da transição, ou seja, precisamos estar sempre em dia com nossos check-ups médicos, com nossos tratamentos e cuidados convencionais. Precisamos aprender a diferenciar um mal físico desses sintomas vindo das mudanças energéticas. E sim, podemos amenizar esses desconfortos todos adotando práticas que ajudam, como equilíbrio energético, como maior contato com a natureza, com a terra, com a água, com as plantas, com respirações conscientes, meditações, terapias holísticas, descansar mais, cuidar da alimentação, beber mais água, mudar crenças, mudar conceitos, isso é muito importante. Confiar em nosso poder pessoal, ter mais compaixão, mais paciência conosco mesmo e com os outros, amar e perdoar sempre, isso é imprescindível. E mais, esquecer o passado, não se preocupar demasiadamente com o futuro, viver mais presente, estar no aqui, no agora, abertos para o novo, recebendo essas energias com amor, com gratidão, sentir, confiar, acreditar, entender que tudo está mudando, o mundo está mudando, nossos corpos, nossas crenças, nossos conceitos, a nossa sensibilidade está mudando. É importante lembrar que a evolução de cada um depende somente de si mesmo e de mais ninguém. É um processo interno e completamente individual. Eu não lembro quem falou que nós estamos, na verdade, pegando carona com a transição planetária. E é verdade. A nossa evolução é um processo completamente independente dela.
Infelizmente, muitas pessoas, elas não percebem ou não querem perceber essas mudanças. Estão ainda vivendo no piloto automático, no modo zumbi, e vão continuar dormindo. E tudo certo. Então elas não têm ideia do que está por trás de tudo que está acontecendo com o mundo e com elas próprias. Não têm ideia de quem realmente são, de onde vieram, o que estão fazendo aqui, para onde elas estão indo. Outras pessoas, por sua vez, que vêm se trabalhando, que vêm se burilando, pelo menos têm ideia do processo que estão passando, têm ideia, têm a consciência para onde querem ir enquanto humanidade e procuram sempre se manterem focadas, equilibradas, atentas, conscientes, né? Então, é preciso agora que nos firmamos na luz cada vez mais. É necessário que estejamos conscientes, presentes no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas ações, no nosso corpo, sair realmente do piloto automático e fazer o que precisa ser feito, fazer o nosso melhor. O processo já está acontecendo. Não vai acontecer daqui a 20, 30, 40 anos. Já está acontecendo e é real. Então, cada vez mais, nós precisamos elevar a nossa energia, sintonizar a nossa consciência com frequências mais elevadas. E isso eu repito, eu repito, para que a gente possa acompanhar tudo isso. Porque a Terra, sim, ela vai vibrar numa frequência acima. E se nós não estivermos aptos, se não estivermos preparados, alinhados com ela, a gente simplesmente vai ficar para trás. E precisamos fazer isso urgentemente. É como se houvesse uma grande oportunidade. Precisamos aproveitá-la. Não haverá outra. É uma oportunidade para crescermos, evoluir e viver de uma maneira mais harmoniosa, mais consciente, mais coerente. Estamos todos conectados a essa ascensão vibracional. E cada passo que damos em direção a uma vibração mais alta é um passo em direção a um mundo mais equilibrado, justo, amoroso, criativo, autêntico, mais consciente, mais pacífico. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem suportar uma frequência tão alta, principalmente se a frequência de suas emoções estiver muito baixa, estiver em discordância. Então, se estivermos carregando dores, sofrimentos, se estivermos carregando angústias, crenças limitantes, medos, culpas, críticas, julgamentos, não conseguiremos passar pelo processo. Precisamos entender que aqui, neste momento, nós estamos criando a nossa realidade positiva ou negativa. Nós estamos criando futuros potenciais, possibilidades de ascensão ou não. Simples assim. Então é isso, precisamos assumir a responsabilidade de nossas vidas. Ninguém pode fazer o trabalho por nós, nem por mim, nem por vocês. É necessário comprometimento conosco mesmo, disciplina no nosso dia a dia. Um exercício diário, constante, sei, não é fácil. São muitos os desafios, existem muitas lutas internas, externas, mas precisamos urgentemente nos alinharmos com a nossa alma, com a nossa essência, com o nosso propósito de vida, praticando tudo de bom, como o amor, a tolerância, a compaixão por nós mesmos e pelos outros. Estaremos assim mais preparados para quando vier uma tempestade solar e essas frequências mais altas passarem a ter maior amplitude. Estaremos mais preparados para receber, entender e saber lidar com os acontecimentos pelos quais estamos passando, quer sejam eles coletivos ou nossos individuais. Então, meus queridos, permitem-se agir com dedicação, desapegar-se dos resultados e encontrar o positivo em cada experiência. Sua jornada de autodesenvolvimento é única e é valiosa. Aproveitem bem essa jornada. Não esqueçam da malinha.
Não esqueçam de colocar nela muito amor, muita sabedoria, leveza, serenidade, luz. Beijo no coração de todos. Muitas bênçãos, muita luz. Até a próxima.